Universidade Teológica Bethesda. Ele é apresentador do programa Crescendo na Fé e também dos debates da Rádio Musical FM. Eu não sei quantos já escutaram os debates. Eu tinha algumas certezas, depois dos debates eu fiquei com muitas dúvidas, não é? Mas é muito bom a gente ouvir os debates, ver os diferentes pontos teológicos, né? E o pastor César também é professor de hebraico, aprenda com ele hebraico fácil. Então, muito boa a aula dele, eu me matriculei, eu já conhecia um pouco de hebraico, mas decidi matricular e estou aprendendo com ele também, eu sou aluno dele. Ele é pastor da Igreja Genuína em Campinas e pela primeira vez ele está nos Estados Unidos. É uma honra ter o pastor César Cavalcante e sua digníssima esposa, pastora Vanessa Cavalcante. Eu vou pedir que o casal se ponha de pé. Como é que nós vamos recebê-los? Mas tá fraco, irmãos. Vamos melhorar isso. Vamos lá. Como é que nós vamos dizer? Amém. Glória a Deus. Pastor César será um dos preletores que estará falando. Eu tenho certeza que depois de sábado, né? Nós vamos começar hoje. Vai ouvi-lo amanhã. Sábado você vai abrir a sua mente para entender melhor essa graça de Deus manifestada nos Evangelhos. Ele acabou de concluir um curso Jesus Cristo nas Escrituras, excelente. Foram 12 semanas que abrem o nosso entendimento mais acerca da pessoa e da obra de Jesus. Meus irmãos, sem mais demora, vamos ouvi-lo nessa noite, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, amém? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Uma bênção estarmos juntos. Eu não sabia que tinha alguns alunos aqui, não. Alguns me cumprimentaram falando que são alunos da nossa escola. A gente tem bastante alunos espalhados pelo mundo, são mais de 115 mil. Mas é sempre legal chegar num lugar longe, assim, como aqui, que eu nunca tinha vindo, e saber que o trabalho tem influenciado os meus irmãos aqui também. Vou marcar aqui o horário direitinho. Quero agradecer pela calorosa recepção, pastor local da igreja. Deus abençoe sua família, todos os demais. Uma honra estarmos juntos. As minhas contribuições aqui tem partes boas e ruins. A parte ruim é que o pastor Piacentini falou: me manda o texto. Você vai falar, então eu sou professor, né? Eu mandei o texto, meu amigo, mas eu mandei o texto sem dó, entendeu? E aí a apostila de vocês ficou gorda, né? Então essa é a parte ruim, é muito conteúdo, muita coisa aí dentro de cada assunto. Mas a parte boa é que tem muito conteúdo. Então é ruim um pouco porque tem que ler bastante e tal, mas se Deus quiser, vamos nos aprofundar nesse texto, nesse tema, na verdade, maravilhoso, que é falar sobre a graça de Deus. E eu quero abrir essa minha primeira oportunidade falando sobre os movimentos de Deus. Deus está em movimento. Deus está em movimento. E quais são esses movimentos de Deus? Bom, quem disse que Deus está em movimento foi Jesus Cristo. E ele disse isso na casa de Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e o Zaqueu automaticamente, né? Aliás, é assim, quando Jesus entra na nossa casa, nós nos tornamos solícitos pelo reino de Deus, e o Zaqueu se adiantou dizendo: olha, metade da minha fortuna é dos pobres, e eu restituirei quadruplicadamente se eu tenho defraudado alguém. E quando Jesus ouviu essa frase de Zaqueu, isso é Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, Jesus disse assim: hoje entrou salvação nessa casa. Amém. Hoje entrou salvação nessa casa. Quer dizer, na definição de Jesus Cristo, a salvação entra na casa
quando Jesus está na casa e a pessoa que recebeu Jesus torna-se solícita para o Evangelho. E aí Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão, falando de Zaqueu. E aí entra o verso que eu deixei para vocês aí, o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós já sabemos que Jesus Cristo é o Salvador. Todos nós cremos que fomos salvos por Deus através do sacrifício de Jesus. Mas a nossa missão aqui nesses encontros falando sobre a graça é entendermos como essa salvação se processa, como somos salvos, do que somos salvos, por que fomos salvos, por quem fomos salvos, como funciona essa salvação, como se processa, quais as etapas dessa redenção. E para iniciar esse assunto, a gente precisa entender um pouco mais aprofundadamente os movimentos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que 2000 anos depois de Cristo, a gente precisa sempre retornar a esse ponto, que é o seguinte: eu acabei de agradecer aos irmãos que são alunos da nossa escola, né, alguns aqui, e glória a Deus por isso. Nós temos uma faculdade de teologia, mas a palavra teologia em si, ela é insuficiente para falar sobre o estudo de Deus. O nosso curso é de teologia, temos milhares de alunos, está tudo bem, mas que a palavra teologia implica ela é uma fusão de duas palavras, o theos e o logia, que vem de logos, palavra, o estudo, o tratado, e theos, Deus. Então o estudo sobre Deus é a missão do teólogo. Só que nós não estudamos Deus, irmãos. Nós não estudamos Deus. Por duas razões básicas. Razão número 1, Deus não está à mesa sentado para você perguntar o que você quiser. Não está aqui para ser inquirido por nós. E razão número 2, ele também não está à mesa deitado para ser dissecado por nós. Então nós não estudamos Deus. O que nós estudamos é o que Ele revelou. O que nós estudamos é a revelação. Tudo que nós sabemos sobre Deus é o que Ele falou. A gente não sabe mais nada. Nós sabemos sobre Deus o que está revelado. E o que está revelado está nas Escrituras. E a gente não tem outro material para trabalhar. Só temos o que Deus revelou. E sabemos que Deus não nos revelou tudo, mas Ele revelou o que a gente precisa saber. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber sobre céu, inferno, salvação e perdição está nas Escrituras. Então nós estudamos a revelação sobre Deus. Como essa salvação se processa é matéria da revelação. Então, para iniciar esse estudo, eu li que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse, vou marcar o horário aqui para não me perder, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, implica que ele está em movimento. Deus está em movimento. Qual é o movimento de Deus? Deus está buscando e salvando. Agora, exatamente agora, Deus está buscando e salvando aqueles que se haviam perdido. E a nossa missão, como líderes, já que é um encontro de capacitação, eu amo esse trabalho de capacitação. É buscarmos nas Escrituras quais são esses movimentos de Deus. Então eu vou deixar aqui 3 pontos desses movimentos de Deus para a gente pensar. E como todo mundo começa pelo número 1, eu vou começar pelo número 2. Só para... Eu acho que eu deixei na apostila de vocês aí que o segundo movimento está em primeiro lugar. E a gente vai entender por quê. O segundo movimento... Eu vou falar de 3 movimentos de Deus. Número 1, número 2 e número 3. Mas eu vou começar pelo número 2. Por quê? Todo mundo já começa pelo número 1, então eu vou começar pelo número 2. Então, o número 2, daqui a pouco você vai entender que é mais fácil começar pelo 2 que pelo 1. E vamos lá. Qual é o segundo movimento de Deus na revelação, nas Escrituras? O segundo movimento de Deus tem a ver com a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ao abrirmos a Bíblia, Deus já está criando.
Veja, quando eu digo que nós não estudamos Deus, ele não está à mesa para ser perguntado, é por conta da forma como a revelação está disponível a nós. Quando você abre a Bíblia, o Sr. Gisele chegou, eu tenho que ficar quieto agora, pelo amor de Deus. Tudo bem, velho? Maravilha. Quando nós abrimos a Bíblia não começa com Deus se apresentando da seguinte forma: e aí, pessoal, eu sou Deus, quero me apresentar a vocês, eu vou te explicar como é minha origem e tal. Não. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus já está criando. Ele não está perguntando nada a ninguém. E é isso nós chamamos de revelação. Nós não estudamos Deus, nós estudamos o que Ele revelou. Nós estudamos a palavra dele. Obrigado. Então, quando você abre a Bíblia em Gênesis 1, vamos falar do segundo movimento de Deus, que eu estou chamando de criação. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus já está criando, e essa informação já aparece desde o primeiro verso, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo. No princípio criou Deus, implica que Deus criou o tempo, por conta da palavra princípio. Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou a água, Deus criou o céu, a terra, a vegetação, fez separação entre as coisas de cima e as coisas de baixo, águas de cima, águas de baixo. Deus criou tudo que nós conhecemos. Deus criou o que nós estamos conhecendo agora, que a gente está descobrindo com esse novo telescópio, o James Webb. Deus criou o que nós nunca conheceremos. Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou os planetas. Então, esse é o segundo movimento de Deus. Agora perceba que as palavras usadas por Deus para classificar sua própria criação é a palavra bom. Viu Deus, sei lá, criou Deus, fez tarde de manhã, viu Deus que a luz era boa, fez separação, tal, e viu Deus que era bom. A palavra bom em hebraico é a palavra tov. Existem palavras em hebraico para expressar algo que é acima de bom. Por exemplo, excelente. Excelente em hebraico é a palavra meio hedet. Existe essa palavra. Por que Deus, presta atenção, quando foi classificar a sua criação, porque Ele criou uma palavra, porque Ele classificou a criação como bom, e não excelente, ou perfeito, ou maravilhosa? Existem essas palavras no vernáculo, no hebraico bíblico. Então, quando Deus vai classificar a sua criação, Ele mesmo fala diversas vezes, talvez umas 5, que era bom. Por que Deus usaria a palavra bom para a sua criação, não ótimo, excelente, enfim? Bom, talvez a palavra bom ali seria bom para o propósito para o qual Deus criou, Deus fez com que a criação acontecesse. Vamos tentar entender, ou vamos tentar aprofundar essa questão, se Deus quiser. Veja que quando você abre a Bíblia nos 2 primeiros capítulos e nos 2 últimos capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, você tem alguns correspondentes, alguma relação. Primeiro que nos 2 capítulos da Bíblia e nos 2 últimos capítulos da Bíblia, nos 2 primeiros e nos 2 últimos, não tem pecado. O pecado vai entrar no capítulo 3 e vai do Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, onde Deus vai dar fim. Lá, Satanás, a antiga serpente, vai ser lançado no lago de fogo, tal. E aí, Gênesis 21 e 22 é a criação regenerada, salva e eternamente com Deus. Outras similaridades entre Gênesis, os 2 capítulos primeiros e os 2 últimos do Apocalipse, é que eles falam, além de falar da criação sem pecado, eles mencionam a criação, o paraíso, e há um destaque especial para a árvore da vida. Isso nos 2 primeiros capítulos do Gênesis e nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Agora, vejam que existe na Bíblia, no primeiro livro e no último, 2 cosmologias, se posso dizer, diferentes.
Vou tentar explicar. Em Gênesis, existe uma cosmologia que é essa que nós vivemos, onde tarde e manhã é igual a um dia. O calendário judaico é lunar, eles contam tarde e manhã como um dia. Mas no Apocalipse, especialmente nesses 2 últimos capítulos, não tem tarde, nem noite, nem sol. Como é que a gente divide tarde e manhã? Por causa do sol. Como é que a gente divide um dia para o outro? Por causa do sol. Mas quando Jesus Cristo volta, a Bíblia diz que o sol não dará mais a sua luz. Ou seja, o nosso jeito de contar o tempo muda. Talvez por isso Jesus disse que isso seria o último dia. E todas as consequências depois desse momento são eternas. E aí, no Apocalipse, nós temos uma cosmologia onde não tem mar, por exemplo, não tem sol, não tem lua, não tem o sistema de cômputo de tempo, não está, pelo menos o que nós usamos hoje, não está presente nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. E aí quando a gente descobre, quando a gente para pensar que existe uma cosmologia no Gênesis, que é essa que nós vivemos hoje. Você está olhando no relógio, eu estou olhando no relógio, porque o tempo está correndo, meu amigo. E aí quando você olha para o Apocalipse e tem outra cosmologia, parece que a gente está falando de 2 planetas diferentes. A gente está falando de, por isso eu estou chamando de cosmologia. E talvez a gente pensando nisso agora, tentando se aprofundar aqui, você fala, pô, não é verdade, não tinha pensado nisso aí. E aí? Qual dos 2 é melhor? Qual dos 2 é mais importante? Qual dos 2 é da preferência de Deus? Parece que para responder essa pergunta é só perguntar para o texto qual dos 2 durará para sempre. E qual das 2 cosmologias durará para sempre? A do Gênesis ou a do Apocalipse? Do Apocalipse. E se a do Apocalipse é que durará para sempre, onde não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter mar, não vai ter um monte de coisa, não vai ter noite, por exemplo... e se aquela lá é da preferência de Deus, por que é que ela fez essa que a gente tem? Por que é que Deus fez essa primeiro? Essa que a gente vive agora. Onde o ano tem, no sistema de cômputo nosso, solar, 365 dias e 1/4. Ou no sistema de cômputo lunar, 360 dias. Então, por que é que Deus fez esse sistema como está? Antigamente, os cientistas eram contra o que a Bíblia diz, que a Terra um dia vai acabar. E o único livro antigo que dizia que a Terra um dia ia passar é a Bíblia. E nós sempre trabalhamos, quem tem mais de 40 anos sabe que os cientistas antigamente falavam que o universo é eterno e tal. Hoje, nenhum cientista que se preze tem audácia para falar que o universo é eterno. Então, essa Terra, ela caminha, tem as leis da entropia, o princípio de entropia, 122 constantes antrópicas e tudo mais, vai mostrar para nós que esse mundo vai acabar. E quem disse isso? Jesus Cristo. Então, por que Deus preparou, se a cosmologia de Gênesis, ou melhor, de Apocalipse, eu estou chamando aqui da preferência de Deus, porque eu estou pensando que é a que vai durar para sempre. Se a cosmologia do Apocalipse é a que vai durar para sempre, então por que ele criou essa que vai acabar? Se a cadeia alimentar da preferência de Deus é herbívora, onde o leão come palha junto com o bezerro, lá, com o cabrito, com o carneiro, por que ele criou, por que Deus permitiu, ele mesmo autorizou que se matasse para comer? Então, para você comer, alguém está sofrendo, um animal está sofrendo. Se a vida que Deus tem para nós é eterna, então por que as pessoas têm o poder de ceifar a vida nossa com facilidade? Do nada, agora mesmo um pastor lá em São Paulo foi assaltado de moto e perdeu a vida. Se ao olharmos para o nosso planeta, facilmente a gente percebe que ele tem um prazo de validade. Por que Deus criaria um planeta sabendo que terminaria num caos, como descreve Pedro, que os elementos ardentes se desfarão e tudo mais? E a questão é, por que Deus criou um planeta, eu estou chamando aqui de planeta, um sistema temporário? Porque vai passar, não vai passar?
Se vai passar, ela é temporária. Está demorando um tempão, tudo bem, mas vai passar. Porque a Bíblia diz que no fim nós temos uma outra cosmologia, não vai ter sol, não vai ter... Enfim. Então, por que é que Deus criou um planeta assim, temporário? Seria Deus se preparando para os nossos movimentos? Seria Deus se antecipando aos nossos movimentos? E quais são os nossos movimentos? O nosso movimento é a queda. O nosso movimento é o pecado. Tudo que o homem consegue fazer sozinho é pecar. Ninguém precisa ensinar você a pecar. Ninguém... Por exemplo, quem aqui nunca contou uma mentira? Eu também não estou com a minha mão levantada. E quem ensinou você a mentir? Sua mãe? Seu pai? Sua professora? Alguém chegou em você e falou: hoje eu vou te ensinar como é que você engana as pessoas. Ninguém, cara. Isso vem no pacote. Faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é caída. O nosso movimento é a queda. Por isso que eu estou dizendo que se a gente vai falar sobre a graça através de como é que Deus se movimenta, os movimentos de Deus, vamos falar assim, a criação. Qual é a criação? É qual o movimento de Deus? O segundo. Quando você lê na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vi que tinha dois alunos aqui de hebraico, que bom. Você vai lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim e tal, Et Hashamayim, Vet Haaretz e tal. Por que é que Deus está criando um sistema todo que vai terminar e vai começar um outro sistema? Seria Ele se preparando para os nossos movimentos. Quais são os nossos? A queda. Então, antes de dizer haja luz, há um outro movimento da parte de Deus. Qual é o primeiro movimento de Deus? Não é a criação. Eu vou mostrar isso com um texto, um versículo, 2 ou 3 versículos de Pedro. Abra, por favor, a sua Bíblia em Pedro, capítulo 1, verso 18. O texto diz assim: sabemos que não foi com prata ou ouro, ou coisas vãs corruptíveis, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 de Pedro 1,18. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Vamos de novo. O sangue de Cristo, conhecido com efeito ainda antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus é antes do haja luz. É o que esse texto aqui está dizendo. Se o sangue de Jesus é conhecido e efetivo antes do haja luz, significa que antes de Gênesis 1, versículo 1, existe um outro movimento de Deus que antecede a própria criação. E qual é o primeiro movimento de Deus? O primeiro movimento de Deus é a redenção. Primeiro, Deus vai orquestrar a redenção. Isso antes de haja luz. Pastor, o que existia antes de haja luz? Deus. Aonde? Não tenho ferramenta para dizer, como eu disse há pouco, nós não estudamos teologia, nós estudamos a revelação, nós estudamos o que ele falou. O que a gente sabe é o que ele falou. A gente não sabe outra coisa. Ele existia nele mesmo, ele é autossuficiente. Numa trindade perfeita, os teólogos gostam de chamar de pericorese, numa eterna pericorese, num momento de comunhão que a palavra momento nem descreve, porque é antes do tempo. Eu estou falando de algo que é antes do próprio tempo. Por quê? Porque o tempo já é uma criação de Deus. Tempo e espaço já são criação de Deus. Já estão de Gênesis 1 e 1 para cá. O que esse texto de Pedro, não sou eu não, esse texto de Pedro está dizendo, é que antes do haja luz, existe um outro movimento de Deus, que é anterior à criação. Por isso eu disse, vamos começar pelo movimento número 2, e o movimento número 2 é a criação. Qual o segundo movimento de Deus? Tem a ver com a criação. Mas qual o primeiro movimento de Deus? Tem a ver com a redenção. E como nós sabemos disso?
Por conta desse texto de Pedro. Ele disse assim, olha, sabemos que não foi com prata, com ouro, com dinheiro, com coisas corruptíveis, que você foi resgatado, que você foi resgatada. A outra versão fala da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu do seu pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, ou sem mácula, sangue conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Esse texto na Bíblia nos revela que Deus, antes de criar, decidiu salvar, decidiu preparar a redenção. Deus não levou um susto quando o Adão rompeu com ele. Eu estou falando Adão e não a Eva, nós sabemos que lá no ajuste fino a Eva foi a primeira, mas lá no capítulo 5 de Romanos, a Bíblia diz que é pelo Adão que entrou o pecado no mundo, e tem uma razão básica para isso, é que quando Deus proibiu, disse que não podia comer daquela árvore, a Eva não existia. Só existia o Adão. Isso é Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, por ali 18, por ali talvez, 19. Logo, a gestão do jardim o boleto vem no nome do Adão. Você está entendendo? Mesmo que a Eva tenha sido a primeira ali e tal, mas a Eva nem existia quando Deus falou para ele, ó, de todas as árvores para comer, menos dessa. Então, a fatura está no nome do Adão ali. Então, eu estou dizendo que quando Adão rompeu com Deus, Deus não levou um susto. Quando Adão rompeu com Deus, porque Deus não coça a cabeça. Deus não fica assim, e agora o que eu vou fazer? Fez isso, e agora o que eu vou fazer? Esse texto de Pedro nos revela que antes de Deus criar, há um movimento. Antes de Deus dizer, haja luz, há um movimento. Antes da Trindade dizer, façamos qualquer coisa, há um movimento. Antes de Deus criar, ele planejou salvar. Logo, a redenção é anterior à criação. Como os nossos irmãos reformados gostam de dizer, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. A cruz não é anterior ao pecado apenas. A cruz, o plano da redenção, é anterior à própria existência. Ou seja, só compensou a Trindade dizer haja luz, porque antes a Trindade combinou que haveria cruz. Por isso, o primeiro movimento de Deus não é a criação, mas a redenção. Vou tentar aprofundar essa questão com uma licença poética, pelo amor de Deus. Isso que eu vou falar aqui é só uma licença poética, tá? Não tenho permissão para falar isso, não tenho... Enfim. Imagina que antes do haja luz, então antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo, quem existia? Deus. Quem existia? Deus. E como Deus existe numa trindade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo? Sabemos disso por vários textos bíblicos, especialmente pelo Shema. O texto mais conhecido dos judeus não é, sei lá, Salmo 23, Salmo 91, não é nada disso. O texto mais conhecido dos judeus é Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Qualquer criança começou a andar, começou a falar, vai falar Deuteronômio 6, 4. Shema Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad. Esse texto diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Só que a palavra um, no texto hebraico, é a palavra Echad. E Echad, em hebraico, é um para denotar unidade composta. Tipo, um cacho de uvas é Echad. Uma uva solta no prato é outra palavra, é uma palavra chamada Yahid. Existe uma palavra no hebraico para a unidade composta, que é Echad. Por exemplo, tornou lá, Gênesis 2, deixa eu lembrar o texto, 20, alguma coisa, que diz que tornaram ambos uma só carne. Ambos uma só carne é errado, porque são dois que formam um. Então, sempre que a palavra errada aparece, é uma unidade composta. E tem uma palavra para unidade simples, unidade onde tem uma única unidade. Por exemplo,
sei lá, no Salmo 68, a Bíblia diz, ele faz com que o solitário habite em família. Esse cara é avulso, ele é sozinho. Então a palavra lá é Yahid. E aí, o Moisés sabia da palavra Yahid? Sabia, porque ele usa as duas na Torá. Ele usa em determinado momento um, em determinado momento outro. Então nós cristãos, os judeus não estão com a gente nessa. Judeus e cristãos, lendo o mesmo texto, verão coisas diferentes. Para nós cristãos, nós desvendamos o enigma de Moisés. Por que Moisés usaria uma palavra para falar da unidade de Deus, só que a unidade que ele fala é composta? E aí a gente entende que Deus, antes do haja luz, só existia Deus numa trindade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu vou fazer o que eu estava dizendo, que é uma licença poética. Isso não tentem fazer isso em casa, tá? Só para a gente pensar. Isso não aconteceu, só para a gente pensar. Pensa que antes do haja luz só existe a trindade. E aí o Pai apresenta o plano da criação. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança e tal. E aí o Espírito Santo fala assim, peraí, mas se a nossa imagem e a nossa semelhança, eles serão livres. Nós somos livres. Se eles serão a nossa imagem e semelhança, serão livres também. E aí o Pai diz, serão livres também. E aí o Filho fala assim, mas se eles forem livres, se eles forem moralmente livres, eles vão falhar. Porque eles não são perfeitos como nós. E se eles falharem, a liberdade deles vai se voltar contra eles. Porque eles não têm condição de existir imperfeitos diante de nós. E aí o Pai fala, é verdade. Isso também é verdade. Mas nós podemos resolver o problema. Agora, veja, não teve haja luz, não teve criação, não tem Gênesis, não tem luz, não tem treva, não tem nada. Só existe Deus. Mas nós podemos resolver o problema agora. E aí um deles vai dizer assim, olha, isso eu pensando, né? Olha, mas para a gente resolver o problema deles, agora, antes de criá-los, então um de nós três vai ter de abdicar da posição agora. Um de nós vai ter de deixar a glória agora e estar preparado para, no momento certo, pagar essa fatura que eles não terão condição de pagar. E o filho disse, eu vou. É por isso que o texto diz, não foi com ouro, não foi com dinheiro, não foi com prata que você foi resgatado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse texto revela que antes de Deus criar, ele decidiu salvar. Então qual é o primeiro movimento de Deus? Tem a ver com a redenção. Antes de haja luz, antes de trevas e fazer divisão em trevas, antes de tudo isso, de sol, de lua e tudo mais, existe um movimento de Deus, e o primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção. Inclusive a redenção só é possível para antes do evento da cruz, que a cruz aconteceu 2000 anos atrás. E a redenção só é possível para antes do evento da cruz, porque porque Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. É assim que nós entendemos que antes que Deus dissesse haja luz, então ele disse haja cruz. Ou seja, só foi possível, só compensou para Deus dizer haja luz, porque antes ele já tinha decidido pela cruz. Logo, a cruz é anterior ao pecado, a cruz é anterior à queda, a cruz é anterior à própria existência. É por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que foi feito por ele e para ele foi depois da redenção. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, porque só compensou criar todas as coisas por causa dele. Jesus Cristo é a razão da existência. Tudo foi feito por meio dele. Por meio. A palavra grega, eu não sou professor de grego, me perdoe se alguém, muita gente manjar aí mais que eu, no caso.
eu sou, minha área é o hebraico, mas a palavra por meio dele é uma preposição do grego que se chama dia. Por exemplo, essa mesa aqui, ela é tipo um retângulo. Uma linha que atravessa ela é uma diagonal. Vem de dia, que atravessa. Uma bola, como chama? Um círculo. Uma linha que atravessa ela chama diâmetro, que atravessa ela. A Bíblia diz nesse texto de Colossenses capítulo 1 que tudo foi feito através dele. Nada que foi feito passa fora do sacrifício de Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus, ele disse haja luz. A própria palavra, que é o verbo, né, que tem a ver com Cristo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, o primeiro movimento de Deus não tem a ver só com a criação, mas o primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção. Tudo que existe, existe porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Dá para entender essa verdade? Tudo que existe, existe porque Deus resolveu salvar a humanidade. E ao aprofundarmos essa questão, entendemos que tudo e todos que existem graças ao plano de redenção. Tudo e todos. Ah, mas e o cara que é ateu? Ele também existe, ele existe por causa do plano da redenção. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito através dele, por ele e para ele. Veja o que diz Atos capítulo 17, verso 28. Eu não sei se está no texto de vocês, mas eu acho que está. A Bíblia diz nesse texto assim, isso é Paulo falando, talvez no Areópago, se não me engano. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que existe, existe em Deus. Tudo que existe, existe em Deus. O bêbado que está, sei lá, quebrando tudo em casa lá e tal, ele existe em Deus, porque Deus, fora de Deus nada existe. O diabo, o Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Deus faz o que ele quiser com o diabo. Porque tudo que existe, existe em Deus. O homossexual só existe porque Jesus aceitou o seu Cordeiro de Deus. O ateu existe por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o centro de tudo. O sacrifício de Jesus é o centro de tudo. Por que Jesus e os fariseus não se davam? Porque tudo, quando você lê a Torá, quando você lê o Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, você percebe que tudo está centrado na lógica do sacrifício. Deus, ele dá regras e ele diz, quando você não conseguir cumprir essa regra, porque quem passa pelos 10 mandamentos, por exemplo, nem o Moisés passava. O homem que publicou o não matarás já tinha matado um homem. O homem que escreveu, qual o primeiro mandamento? Não terá os outros deuses diante de mim. O Moisés teve. Ele não foi criado na cultura egípcia, não foi formado em toda a ciência do Egito. Lá são outros deuses, meu amigo. Eu não sei os nomes, Anubis, não sei o quê, aqueles com cabeça de falcão e tal. O Moisés tinha outros deuses diante dele. O Moisés já tinha, enfim. Então ninguém passa ninguém passa incólume pelos mandamentos de Deus. Porque se alguém passa, o céu e a salvação e a redenção viram um merecimento. Se alguém passa, não precisa de Jesus, meu amigo. Eu cumpro. Então se você cumpre, parabéns, vamos todo mundo aprender com você e o céu é teu lugar. E quando você chegar lá, o anjo tem que sair da frente e você dizer, eu sou fulano, eu cumpro tudo que Deus mandou fazer, eu matei no peito e fiz, e eu estou aqui porque eu mereço. Existe alguém no céu assim? Existirá alguém no céu assim? Se o assunto for justiça, o inferno é muito mais justo do que o céu. Porque as pessoas que foram para o inferno foram porque mereceram. E as pessoas que vão para o céu não vão porque merecem.
vão porque tem um Salvador. Então, quando a gente entende que o sacrifício de Jesus é o centro de tudo, a gente vai entender, por exemplo, por que Jesus batia de frente com os fariseus. Porque a lógica do Antigo Testamento é a lógica do sacrifício. Tudo termina no sacrifício. Tudo termina no sacrifício. Tudo tem a ver com sacrifício. O tabernáculo é pensado para o sacrifício. As festas judaicas são pensadas para o sacrifício. A lei moral é pensada para o sacrifício. A lei sacrificial é pensada para o sacrifício. A lei do cerimonial é pensada com base no sacrifício. Tudo na Bíblia, todo o esquema da lei judaica é pensada, tem um fulcro, tem um centro, que é a lógica do sacrifício. Por que Jesus não se dava com os fariseus? Porque os fariseus tiraram o sacrifício do centro e trouxeram para o centro a lógica da obediência. Você tem que obedecer isso, tem que fazer tal coisa, e começam a inventar moda. Por exemplo, Mateus capítulo 15 vai falar lá sobre a polêmica de tinha ou não tinha que lavar as mãos. Aonde na Bíblia fala? Lugar nenhum, mas na cabeça deles, ele está dizendo que é a tradição dos anciãos, e essa tradição tem que ser levada a sério e tal, tudo mais. E aí Jesus vai voltar à lógica do sacrifício, colocando-o no centro. Quando Jesus diz, eu não vim cumprir, eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. E aí a gente entende, cumprir a lei não é obedecer, não que Jesus não tenha obedecido, porque ele é perfeito, só ele passa incólume, como eu disse, somente ele, né, pelos mandamentos. Mas o que é cumprir? Quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir, a gente, passando direto no texto, fala, então ele veio aqui para cumprir todas as regras por nós. Não. Quem cumpre a lei não é o cidadão que fica guardando todas as regras. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Quem cumpre a lei é o policial. Quando você faz alguma coisa que é contra a lei, você rompe uma lei, quem rompe uma lei é réu. Quem é réu vai ser julgado e o juiz de Deus vai ser misericórdia. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir, o que o oficial de justiça cumpre? Ele chega, bate na sua casa de manhã e fala, você é o fulano? Sou. Aqui está escrito que você tem que entregar teu carro. Aqui está escrito que você tem que se entregar para ser preso. Aqui está escrito que você tem que pagar tal valor, tal soma. Aqui está escrito, e eu sou oficial, eu vim para cumprir. O juiz escreveu assim, faz-se cumprir, não sei o que, tal, e aí, está aqui. É o senhor? Então eu vim, hoje. Não. É assim que cumpre a lei. Quando Jesus disse, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim cumprir, ele está dizendo que a lógica da lei é o sacrifício. Ele está dizendo, eu vim para pagar a fatura. E pagar a fatura é o quê? É o sacrifício. É morrer de novo o sangue de Cristo no centro de toda a unidade teológica, de toda a lógica bíblica. Então, o primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção. O segundo movimento de Deus tem a ver com a criação. Primeiro, Deus planeja a redenção. E por causa disso, ele cria. E, terceiro movimento, eu me perdi no horário. Falta quantos? 15? 20. Terceiro movimento. Os irmãos entenderam até aqui? Se a gente... Amém. Desculpa minha lógica meio de sala de aula, mas... Glória a Deus. Terceiro movimento de Deus tem a ver com a manutenção. Agora mesmo eu estava dizendo assim, olha irmãos, até o ímpio, né, ele existe porque Deus quis. Até o ímpio existe por permissão de Deus quis. Né? Tudo que existe em Deus. Aqui nesse prédio está consagrado para a glória de Jesus. Não que a gente seja perfeito, mas nós voltamos da rebelião. Nós estávamos na rebelião, mas nós nos consertamos com Deus. Estamos aqui adorando a Deus e tal, tudo bem. Mas alguns metros daqui tem outra cultura. A cultura lá fora não é a nossa. É um outro esquema. E por que é que Deus permite? Por que é que Deus permite? Pastor, o senhor não leu lá que tudo que existe em Deus? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha aqui. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso aqui é você.
Deus é essa plataforma aqui. Nele você existe, você se movimenta, né? Nós vivemos aqui, você vive, você come, você ri, você dorme, você acorda. Em Deus você vive, tal, tal. O que existe fora de Deus? A inexistência. Fora de Deus, nada existe fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Então, como explicarmos os comportamentos anticristãos, ímpios, comportamentos bárbaros, sei lá, o estupro de um bebê, por exemplo? Vocês têm algo pior que isso, sabe? Como explicarmos isso, sendo cristãos, dizendo assim, ó, Deus está no controle de tudo? Em primeiro lugar, Deus salvou, primeiro movimento, a redenção. Em segundo lugar, Deus criou, agora que Ele planejou a salvação, compensou dizer, haja luz. Por quê? Porque tudo foi feito por Cristo, por causa do sacrifício. O centro de tudo é o sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, Ele vai manter, Ele mantém. Esses são os movimentos de Deus que eu queria tratar um pouquinho aqui com vocês, que eu vou terminar até antes, talvez. Salvar, para depois criar, e agora manter. Salvação, criação, manutenção. Os teólogos gostam de chamar esse momento que eu estou chamando de manutenção de graça comum. Graça comum, assim que a gente aprende na escola teológica. Graça comum. O que é graça comum? Deus está mantendo toda a criação existindo por sua graça. É graça de Deus. Essa realidade nos remete novamente ao texto de Atos capítulo 17, onde tudo que existe, existe em Deus. Imagina que a pessoa, aprendi com um professor que falou assim, que a pessoa chegou nele e falou assim, ex-crente, né? Agora ateu. Ele disse assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, será que o senhor é professor da Bíblia? Então fala. O homem é justo por si ou ele é pecador? Não, é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não sei o que e tal. Legal. Tem mais um. Tudo que existe em Deus? Sim. Atos capítulo 17 diz que em Deus nós vivemos, movemos, existimos e tal. Legal. Outra pergunta, terceira pergunta. O nosso pecado faz divisão mesmo entre nós e Deus? Sim, Isaías diz que os nossos pecados fazem divisão, nos afastam de Deus. A pessoa diz assim, pronto, eu fiz as 3 perguntas. Se Deus é santo e nós pecadores, e tudo que existe, existe em Deus, e os nossos pecados nos afastam de Deus, como é que um Deus santo carrega pecadores? Como é que o senhor explica o cara que eu falei agora, que está fazendo barbaridades, estuprador, não sei o que lá, existindo agora, exatamente agora? Como é que a sua teologia dá conta desse negócio? E aí ele diz assim, você conhece alguém que já precisou de um transplante? Na sua família, você tem alguém, ou amigo? E aí ele diz, eu tenho uma pessoa aqui da minha família que precisou de um transplante dos rins. Eu falo, é o mais comum. E deu certo? A pessoa, não, mas eu quero saber o assunto da teologia. Não, mas respondei, deu certo o transplante? Tá funcionando? E ele diz, tá funcionando, já tem uns 2 anos, tá funcionando bem. Tá? A pessoa parou de fazer hemodiálise, não sei o que, aquela vida. No começo foi difícil, tá? Mas agora tá bem. E ele diz assim, como é que ele faz para aceitar um corpo, um corpo estranho, né? Um órgão estranho dentro do corpo dele? Deu certo? Não precisa, o que ele tem que fazer? E aí a pessoa diz, remédio, muito remédio. Não sei se você sabe, se você tem transplantado na família, ou se você já foi transplantado. No começo, meu bem, você toma 30 remédios diferentes, todo dia. Depois vai diminuir, mas você está eternamente, você vai ficar tomando remédio para o corpo funcionar. E ele diz assim, por que tanto remédio? E ele diz assim, para que não haja rejeição. Porque se eu não tomo remédio, o corpo entende que aquele rim lá não é dele e vai acabar com aqueles rins. E ele diz assim, então, respondendo a pergunta, é verdade, Deus é santo, é verdade, nós somos pecadores, e é verdade, tudo que existe, existe em Deus.
Só que e fora de Deus também não é nada, é tudo verdade. Só que entre o Deus Santo e nós, pecadores, existe um remédio. Existe um remédio. E esse remédio é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Por causa dele, por causa do sangue de Jesus, é que a humanidade continua existindo. Então, como na teologia eles definem essa graça como graça comum, que aquela graça, a Bíblia diz assim, é tudo... Peraí, é um texto de Tiago, né? Eu não lembro esse texto, daqui a pouco eu lembro, que fala que todo dom perfeito, como é que chama? Toda bondade, todo bom dom perfeito. Isso, boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Presta atenção, nesse mundo existem pessoas que são boas, eu estou falando dos ímpios, pecadores, mas existem pessoas que são boas, mas não são salvas, sim ou não? Sim. Existem. Tem alguns que são bons, até melhor que os crentes, né? Tudo bem, fazem boas ações e tal. Esse texto de Tiago está dizendo, está explicando. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Porque a santidade de Deus deveria nos lançar para longe dele. Tudo que existe, existe em Deus. Nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Logo, se você pecou, você devia ser expurgado da existência. Porque um Deus santo não aceita pecadores. Mas, como é que Deus não faz isso? Por causa da sua graça mantenedora. A graça que eu estou chamando de manutenção, ou como os teólogos gostam de chamar, graça comum. Por quê? Através dessa graça, ele mantém em ordem tudo funcionando. Por exemplo, eu não nasci na igreja. Eu nasci num centro de Umbanda, meu pai era pai de santo. Eu não me orgulho nada disso, não. Eu não fico falando de testemunho, isso aqui, mas até adolescente eu toquei a tabaco. Um dia eu encontrei Cristo. Ou ele me encontrou. Só que, tá aí esse passado meu atrás. Por que Deus permitiu? Deus permitiu porque ele estava me mantendo até que esse encontro acontecesse. Se alguém duvida, é só ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, especialmente do verso 10 em diante, tem uma amostra de como seria o mundo sem essa graça que eu estou chamando de graça de manutenção. Imagina se todos os seres humanos fossem estilo aquele gadareno. Era isso aí. Porque Romanos 3 fala assim, 3:10, não é um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Vem comigo, não há quem entenda, então não adianta ensinar nada. Não há quem entenda. Não há quem aprenda. Então não adianta ter escola. Não há quem entenda. Versículo 11. Não há quem busque a Deus. Então não precisa de igreja. Não tem que ter igreja. Não há quem busque a Deus. Não tem como chamar para oração. Versículo 12. Todos se extraviaram. Então não adianta pregar. Versículo 12 ainda. Todos são inúteis. Ninguém serve para nada. Aí você fala assim, peraí, pastor. Tudo bem, eu tenho pessoas da minha família que não são crentes, mas não é assim também, um bando de inútil, todo mundo desviado, ninguém serve para nada, e é tudo não é assim também. Versículo 12, ainda, não há quem faça o bem, não existe bondade no universo. Versículo 13, a garganta deles é um sepulcro, o que eles falam é podre, com a língua urdem enganos, o veneno de víbora está na sua boca, a boca deles, 14, é cheia de maldição, quer dizer, tudo que eles falam é uma blasfêmia. Versículo 15, os pés deles correm para derramar sangue. Versículo 16, no caminho do homem só existe destruição e miséria. Aí você fala, não, para aí. Ora, eu não vejo isso aí o tempo todo. Porque o meu professor lá da faculdade não é crente, mas ele é gente boa. Inclusive, agora está ajudando o pessoal lá do Sul, inclusive não sei o quê. Não é essa a nossa experiência de ter pessoas que não servem a Deus, mas são pessoas boas. Aí entra o texto de Tiago que eu estava lembrando aqui.
Toda bondade, todo dom perfeito vem de Deus. Deus comunica essa bondade com a humanidade. Mesmo essa humanidade não servindo a Ele ainda, Deus está mantendo. Eu prefiro chamar de graça de manutenção. Deus está mantendo. Por quê? Se o pecado faz divisão entre nós e Deus, o nosso pecado tinha que nos jogar para fora da existência. Deixarmos de existir. Mas Deus está mantendo a humanidade através dessa graça de manutenção. É por isso que o mundo é um lugar que é possível viver. Até a pessoa que não tem Jesus, ela está sendo doutrinada, ela está sendo agraciada, ela está sendo alcançada pela graça que a mantém. Existem pessoas que não amam a Deus, mas amam seus filhos, sua mãe, seus pais, fazem caridade. Existem pessoas que não amam a Deus, mas ainda assim salvam vidas. Como entender? Deus está emprestando sua bondade para com essas pessoas, e o que eu chamo aqui de graça de manutenção. Se não fosse assim, seríamos todos no nível de Romanos 3, um bando de gadarenos. Como é que seria o trânsito? Como é que seria um jogo de futebol? Como é que seria uma discussão familiar? Tudo terminaria com litros e litros e litros de sangue. A vida seria um inferno. Mas Deus está mantendo. É um terceiro movimento de Deus, a graça de manutenção. O primeiro movimento de Deus tem a ver com a redenção, salvação. O segundo movimento de Deus tem a ver com a criação. E o terceiro movimento de Deus tem a ver com manutenção. Ele está mantendo tudo funcionando. E Deus está mantendo tudo funcionando por duas razões. E eu encerro. Deus está mantendo o ímpio vivo por uma razão. Porque ele precisa ouvir. Ouvir a respeito da graça que o faz existir. O ímpio, Deus está mantendo o ímpio vivo porque ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir a palavra, ele precisa ouvir o evangelho. Por isso Jesus, aliás, o anjo apareceu lá para Pedro e disse para Pedro: vai lá em tal lugar, lá em Jope, pergunta por tal e tal, tal, porque ele está orando e você vai falar as palavras pelas quais ele há de ser salvo. Aleluia. Deus está mantendo porque eles precisam ouvir. Agora tem dois times no mundo. Tem o time da rebelião e o time que voltou da rebelião. Até minha adolescência eu fiz parte do primeiro time, o da rebelião contra Deus. Mas um dia Jesus me encontrou e eu voltei dessa rebelião contra Deus. Agora eu jogo no outro time. Eu sou do time de Jesus, de Deus. Só que, para nós, o melhor negócio seria ser salvo e ir embora, né, meu irmão? Partir para a eternidade, que é muito melhor, como diz Paulo. Mas por que a gente continua existindo depois da redenção? Deus também está mantendo você existindo. Por quê? Se Ele está mantendo os ímpios porque eles precisam ouvir, então Ele está mantendo você porque você precisa pregar. Deus está mantendo você porque você precisa falar. E a graça de Deus é essa. Ele está colocando isso no seu coração agora. Então, para que eu existo? Você existe porque você precisa pregar. E alguém precisa ouvir do amor de Deus através da tua vida. Deus está mantendo você porque você precisa abrir a tua boca e pregar. Às vezes a gente vai lá no aniversário da coleguinha, do sobrinho, coloca aquele chapéuzinho ridículo de cone que machuca aqui e tal, não sei o que, cantando parabéns, happy birthday, não sei o que lá e tal, mas o que eles precisam ouvir, a gente não fala. Deus está te mantendo porque você precisa falar. E Deus está mantendo as pessoas que não servem a Ele porque eles precisam ouvir. Deus está em movimento. Ele disse isso na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Meus amados, que boa aula, não é? Amém? Antes de o pastor César crescer, eu sei que nós queremos ouvir o próximo, mas eu vou abrir se alguém tiver alguma pergunta que você queira fazer, aquilo que ele falou,
Você tem alguma pergunta enquanto ele está aqui? Pastor Marcos. Eu tenho. Pode falar, bem alto para todos. Pastor, a gente parte do princípio que tudo existe em Deus, certo? E na minha cabeça meio que cartesiana, nós seguimos uma linha de pensamento. Se tudo existe em Deus, inclusive o pecador, por causa dessa graça de manutenção, vai existir um tempo em que algo existirá sem ser em Deus? Não. Até o inferno, quem criou o inferno? Deus. O ímpio vai para lá, eternamente. Mas esse inferno também existe em Deus. O Gehenna existe em Deus. Existirá um inferno em Deus. Não, o inferno já existe. O inferno já existe. As palavras gregas e hebraicas se variam para falar do lugar do ímpio no pós-morte. Por exemplo, Hades é o lugar, isso é grego, é o local que está aparecendo lá em Lucas capítulo 16, versículo 19. Sheol, do hebraico, é basicamente o correspondente do lado do Antigo Testamento. Mas Gehenna, que o pessoal fala Gehenna, está tudo bem. O Gehenna é o lago de fogo, mas o lago de fogo também existe em Deus. E os ímpios perecerão eternamente no lago de fogo pela escolha que fizeram. E aí, uma pergunta que o irmão não fez, mas que eu imagino que vai ficar na cabeça das pessoas, é assim, a justiça de tudo isso. Porque os adventistas, por exemplo, usam essa ideia e as testemunhas de Jeová. Porque, por exemplo, o cara morreu com 70 anos. Tudo bem, ele não serviu a Deus, mas morreu com 70 anos. É justo ele ficar eternamente no inferno? Porque ele só viveu 70 anos. Então, a Bíblia não diz que Deus é justo, tal. Então, aí a gente entra nessa questão da cosmologia. Porque quando Jesus volta, é o último dia. Significa que todas as consequências que vêm depois, não é que é um tempo longo, a eternidade é a ausência do tempo. Tudo é eterno agora. Então, assim como a redenção é eterna, a perdição também é eterna. E a eternidade não é um tempo muito longo que demora para passar. A eternidade é a ausência de tempo. Todas as consequências, então, são eternas. Eu não sei se eu fiz entender. Então, no estado perfeito, essas coisas continuam existindo em Deus. Tudo que existe, só existe um Criador no universo. Ele é Deus. E Ele que criou tudo, inclusive o inferno. Amém. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, irmãos? Quando eu falo isso na sala de aula, fica assim, eu falo assim, ou vocês entenderam tudo. Bom, graças a Deus só tenho essa pergunta e vem aqui